Hoje eu tive que trazer o Levi, né? Porque o Cris está ministrando também numa igreja que é numa casa, né? Em São João, uns irmãos, amigos nossos. E eu não estou mais acostumada, porque sempre que eu posso, eu fujo do chamado. Sempre que eu posso, eu digo, não, vai você, amor, vai você no meu lugar. Né? Mas o Senhor puxou minha orelha, porque eu neguei 3 convites seguidos, né? Porque existe tempo para todas as coisas, né? Tempo de também de parar, tempo de curar. E aí eu entendi que era o meu tempo de curar, até que o Senhor disse, agora deu, agora tu vai aceitar. Aí fui lá, comprei um vestido novo e disse, Senhor, agora pode mandar o convite, que eu já tenho até um vestidinho para ir. E aí o Christian falou, mãe, quer que tu vai pregar em Tijuca. Então fechou, né? Deus já tinha preparado meu coração primeiro, né? Nosso coração tem que ser terra fértil, porque eu não posso passar para os irmãos aquilo que nem eu estou vivendo. Claro que nós estamos em obras, mas a gente tem que começar a praticar a palavra do Senhor. Senão é em vão o nosso trabalho, né? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 20. Para quem aqui é líder de célula, sabe, né, que às vezes a gente prepara uma palavra e Deus vai lá e troca tudo, né? E vai de acordo com a necessidade, com o desejo dele. E eu tinha uma pregação toda pronta. E aí eu estava vindo de Canelinha para casa e orei. Eu disse, Senhor, eu estou com a pregação toda prontinha, né? Só vou colocar no papel, mas eu não sei se é isso que o Senhor quer falar. Então, se o Senhor quiser falar outra coisa, eis-me aqui, porque eu quero ouvir a tua voz. E eu quero que a tua igreja escute a voz do Senhor, não a minha. Amém? Amém. Aí escutei na porta do carro, para quem crê, toque, toque. Na porta do carro, o anjo bateu, toque, toque. Aí o Senhor me lembrou desse versículo. A porta do meu carro, eu dirigindo, tá? Bateu, toque, toque. Alguém querendo entrar. E aí eu lembrei desse versículo, que diz assim, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Amém? Aqui o Senhor estava pregando para a igreja, né, de Laodiceia, estava falando para a igreja de Laodiceia, ensinando que eles eram mornos, tinham riquezas, tinham tudo do bom e do melhor, mas que eles tinham que comprar ouro do Senhor, que eles tinham que vestir as vestes do Senhor, né, a santidade, a presença do Senhor, e se sustentar no Senhor. E ele disse para a própria igreja, toque, toque. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então a porta do nosso coração está aberta para o Senhor Jesus, amém? Amém. Nós já abrimos. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém? Então nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele entrou. E o Senhor falou comigo e disse, meu Deus, essa palavra é tão simples, né? Para pregar para a igreja do Senhor. E aí saltou aqui diante dos meus olhos essa parte que diz assim, eu vou entrar na casa e eu cearei com ele e ele comigo. Diga assim, eu vou cear com o Senhor Jesus. Eu vou cear com o Senhor Jesus. E ele vai cear comigo também. Ele vai cear comigo. E eu comecei a meditar na palavra. Assim, fala Deus, fala Deus. Tem gente que não janta mais, né? Quer fazer dieta, acaba não jantando. Mas a janta é importante, ali umas 6, 7, 8 horas da noite, né? Aí você pode parar de comer. Mas a janta é tão importante quanto o almoço. E no dicionário bíblico, cear significava janta, mas significava a janta mais importante, a refeição mais importante do dia. Então a refeição mais importante é o cear. E o Senhor Jesus quer cear com a gente. Ele quer ter jantares conosco. E quem não quer jantar com Jesus? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, eu quero jantar. Se Jesus tem uma comida para mim, eu quero essa comida. E se eu puder oferecer uma comida para ele na minha casa, eu vou oferecer uma comida. Quem já comeu a comida da pastora Mena? Né? Quem não gosta de comer um empadão, a maionese, que eu sou apaixonada pela maionese dela,
A galinha caipira esses dias estava com uma vontade, eu quase liguei, mas aí eu criei vergonha na cara e não liguei, né? Os meus pais. É que eu sou da geração que trabalha fora e não faz comida, então fazer o quê? Irmãos, o Senhor tem preparado jantares para mim e para você. Mas o Senhor mandou eu ler alguns jantares que ele teve. E o que aconteceu nesses jantares? O que acontece quando Jesus vem cear com a gente? Estão preparados para saber o que acontece quando eu vou cear com ele e ele comigo? Amém? Vamos abrir em Lucas 7. Do 36 ao 50. Vamos passear na Bíblia, você não lê durante a semana mesmo? Vamos ler agora. Ninguém disse amém, todo mundo lê, né? Glória a Deus. Lucas 7, do 36 ao 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, Jesus foi convidado para um jantar. E quando ele foi convidado, ele foi cear com a pessoa. Foi na casa de um fariseu. E continua dizendo, Lucas 7,37. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés chorando, regava com as suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 por que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa para jantar. E o que Simão fez? Jesus entrou para cear com ele. Mas será que Simão ceou com o Senhor? Olha o que ele fez. Ele julgou a mulher. Ele julgou o que ela estava fazendo. Essa mulher, será que ela ceou com Jesus? E Jesus ceou com ela, sim ou não? Sim. Essa mulher ceou. Ela nem foi convidada para esse jantar, mas ela foi admitida no jantar. Você é fominha por Deus? Então vai admitido se alimentar da palavra. Amém? Essa mulher se alimentou. Essa mulher ceou. Ela aproveitou a oportunidade de estar com Jesus, beijar os pés, se humilhar, se prostrar diante dele. Mas Simão, será que ele ceou? Fez a parte dele? Não, olha aqui, você não me deu água para os pés, você não, ela enxugou com as lágrimas, enxugou com os cabelos, você não me deu um beijo, ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa com óleo ungiu os meus pés. Você já ouviu Jesus falar assim com você? É profeta? Segura aí o banco. Amém? É para mim primeiro, tá? A palavra, depois para vocês. Jesus fala assim também. A gente às vezes é cheio de mimimi, né? Não pode falar assim comigo, não pode falar assado comigo, tem que ter um jeito para falar comigo. Mas Jesus disse: olha, querido, você não me ungiu. Você não me beijou, não. Você não fez nada disso. Jesus estava defendendo a mulher, a honra da mulher. Amém? Olha, você não fez a sua parte que você tinha que ter feito. Por isso eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então o que a gente aprende nesse primeiro jantar aqui? Que Jesus lavou, né?
Ela lavou os pés e ele não lavou. Quando nós lavamos os pés, nós estamos dizendo que nós nos humilhamos e reconhecemos o senhorio daquela pessoa. Quando a gente beija pés e mãos, no hebraico quer dizer adoração. Quando eu beijo pé e mãos, estou adorando algo. Por isso a gente não pode beijar uma imagem de escultura, porque eu estou adorando algo. Entenderam? Então quando a gente beija pés e mãos, estamos adorando. Ela estava adorando o Senhor. Os pecados dela ali estavam sendo perdoados porque ela muito amou Jesus, entendeu que as atitudes dela eram amor. Beijar, adorar, se humilhar diante de Deus. Quanto tempo faz que você não vai para o som da Senhor, me conhece, o que tem errado no meu coração? Pode mudar. Porque o Senhor vai dizer e daí a gente não quer ouvir. Aí a gente esquece, a gente só fez o som da lá no encontro face a face e no dia a dia a gente não pede para Deus olhar para mais para dentro de nós. Não olha muito não, Jesus, que tu vai ver um monte de coisa e tu vai querendo mudar e eu não quero. Mas o Senhor quer que a gente se humilhe diante dele e se derrame, com tudo que nós temos. E ela deu o que ela tinha de melhor. Tem uma outra passagem que indica que é a mesma pessoa que derramou o vaso de alabastro, que ela deu as riquezas dela, aquilo que ela tinha, ela deu trabalho, ela deu o suor dela para o Senhor. A outra Maria, tem pessoas que dizem que é a mesma Maria, tem pessoas que dizem que é a outra Maria. Então, que também era um jantar na casa de Lázaro, que eu acredito que é a mesma passagem. Então, ela se derramou. Então, quando Jesus cear com você, o que ele espera de nós? Que a gente se humilhe, que a gente o adore. Isso é jantar. Isso é um belo jantar que você vai preparar para o Senhor. Se humilhar, adorar e derramar aquilo que você tem para Ele, para a obra dEle, para o serviço dEle, para as coisas dEle, para aquilo que Ele pedir para você fazer. Amém? Querem continuar sabendo que Jesus quer jantar com gente? Amém? Amém? Então vamos lá para Lucas 14, um pouquinho mais para frente. Jesus ele foi jantar na casa de outro fariseu. Quem era fariseu? Os doutores da lei, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam o Velho Testamento do início ao final, aqueles que ensinavam para as outras pessoas como viver corretamente, como viver honestamente. Eles eram os doutores da lei, mas eles julgavam os outros. E o Senhor não se agradava disso. E aqui Jesus foi convidado de novo. Eles tinham riquezas, tinham condições de convidar Jesus para jantar. E ele convidou novamente, Lucas 14. Aconteceu ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Eis que estavam observando. Aí tinha diante dele um homem hidrópico, e Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Tomando, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não tirará logo, mesmo que em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele contou uma parábola, que quando alguém for no casamento, vai lá para o último lugar, e se alguém te convidar para vir para o primeiro, aí você não vai ser envergonhado, ele fica ali falando. Quem já ouviu essa palavra? A gente escolhe os lugares num casamento, e aí você escolhe o primeiro, é capaz de pedir da licença, porque aqui o pai e a mãe e os padrinhos, é isso que vão fazer com você, Então Jesus estava ensinando de uma maneira bem lúdica para eles entenderem que tinham que dar honra às outras pessoas. E no versículo 11 diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E ele disse para o convidado, para aquele que convidou ele: e você, quando convidar as pessoas, não faça acepção, não convide aí os teus amigos, teus irmãos, teus parentes, vizinho rico, tá? Por quê? Porque se você convidar, você vai ser recompensado provavelmente. Antes, ao dar um banquete, convide os pobres.
os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa. Porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Amém? Então, o que aconteceu nesse jantar? Jesus quebra tudo, Jesus, nos jantares. Você há com ele, o seu amor vou me entregar. E aí Jesus vai lá, a gente quer cear com o Senhor, se entregar ao amor dele, ele vai assim, olha, é o seguinte, querido, tu me convidou aqui, mas da próxima vez que eu não estiver aqui, não convida os ricos que vão te recompensar. Convida o pobre, necessitado, aquele que precisa de ajuda. Amém? O que o Senhor, qual é a janta que a gente pode oferecer para Jesus? É a gente ajudar o pobre, o aleijado, o necessitado, aqueles que não vão nos recompensar. Servir aqui na obra do Senhor e sem esperar nada em troca, sem esperar que a pastora agradeça o que você fez, sem esperar que a sua líder te aplaude, te chame lá na frente e te diga, olha, parabéns. Né? A gente faz, é bom receber um feedback, é bom receber algo que diz assim, não, que bom, continua assim, continua firme, de uma forma de nos incentivar a continuar. Mas se não vier, ele é Deus, se vier, eu devolvo para Deus. Se a crítica vier, eu devolvo para Deus. Se o elogio vier, eu devolvo para Deus. Porque se eu receber tudo de bom que eu fizer aqui nessa terra, qual é a recompensa que eu vou receber na ressurreição dos últimos dias? Você prefere a sua recompensa aqui nessa terra do que você tem feito para Deus, ou você prefere receber lá na glória? Né? Eu aprendi isso com meu pai quando eu tinha 13 anos, nós na igreja, e o meu pai, eles fizeram um púlpito de madeira. O irmão Ivo fez o púlpito de madeira para ficar um pouco mais alto, sabe? Foi lá construir a tarde inteira. Meu pai comprou o carpê do bolso dele. E meu pai foi lá e botou o carpê grampeado com aquele brincador, coisa mais feia, irmão, ficou. Mas assim, ficou. Estava lá o púlpito. E aí o pastor Valmir, que é falecido, morreu de Covid, servo de Deus, chamou os dois. Porque isso aqui está o irmão Moacir e o irmão Ivo. E eles fizeram esse púlpito. E eles passaram aqui, irmãos, a tarde inteira. E eu quero agradecer. Porque eles serviram, eles isso, eles aquilo. E botaram, o pastor Valmir botou o meu pai e o irmão Ivo lá nas alturas. Porque eles tinham feito o púlpito, porque eles suaram, porque eles fizeram a obra de Deus acontecer. Aí meu pai chegou em casa e disse, nossa pai, quanto elogio o senhor ganhou? Ele disse assim, minha filha, estou triste. Aí ele me ensinou esse versículo. Estou triste porque agora não vou receber mais nada lá no céu. Pastor Valmir já me deu tudo que tinha que dar aqui. O que sobrou do céu? O que sobrou para o Senhor me dar a recompensa na ressurreição do último dia? Amém? Faça jantares para o Senhor. Ofereça a sua vida em favor do Senhor para ajudar o pobre, o necessitado, a viúva. Quem é que vai ver? Quem é que vai te aplaudir que você está fazendo, né? Eu sei. As pessoas não veem, não, olha, irmã Hilda. Elas não veem, né? Entende? O que as pessoas preferem? Microfone, latinha. Porque aparece. Cantar. Já viu as igrejas grandes? Graças a Deus aqui é uma igreja pequena, onde você pode servir e faz de coração e é para Deus, né? Mas se a gente fosse uma igreja muito grande, competição. É quem quer ser o melhor. É o que quer ser o maior. Entendeu? Sim, por isso que eu gosto de igreja que a gente pode servir de uma forma clandestina para receber a recompensa eterna. Porque se a gente aparece muito, é um perigo para a gente achar que a gente vale mais do que outro, né? E quando nós somos os menores, porque estamos aqui para servir, né? Amém? Oh, meu Deus, deixa eu tirar. Os fariseus ali, os convidados, eles estavam ali competindo, né? Para ver qual era o maior, qual era o melhor lugar para sentar na mesa, né? Para comer aquela comida afobada. Jesus, ele curou no sábado. Então, um jantar que a gente pode fazer é fazer o bem, independente do dia, da hora, né? Outro jantar que a gente pode oferecer para Jesus é se humilhar. Novamente aqui fala da humilhação nesse texto.
Ele diz: todo que se humilha será exaltado, mas o que se exalta vai ser humilhado. Né? Quando a gente coloca o outro em prioridade, a gente vai estar servindo um bom jantar para o Senhor. E quando a gente convida então essas pessoas que não teremos a recompensa aqui na terra, mas nos céus, estaremos servindo um bom jantar para o Senhor. Vou cear com Ele, eu vou cear com Ele. Não fácil, tá? Eu disse para o Cristiano: meu Deus, que palavra, tá? Mas viver isso aqui é tão difícil. Porque o irmão faz isso aqui para nós, ou o fulano faz isso aqui para nós, a gente já quer se afastar. Agora, pôr ele em prioridade, pôr as necessidades do outro em prioridade, ajudar o próximo, não é fácil. A gente pensa: meu pirão primeiro. E não está errado a gente querer que a nossa casa primeiro esteja estruturada para a gente ajudar. Mas aquilo que vem à nossa mão para fazer, vamos fazer o bem. Faça o bem, aquilo que vier a mão para você fazer, faça. Amém? E se você não tem, você pode pedir, você pode dizer: ó, igreja, estão me pedindo uma cesta básica, não tem como ajudar, vamos lá, todo mundo me ajuda aqui. Lucas capítulo 5. No 30, dois versículos, do 30 a 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Mal sabiam eles que o Senhor cada jantar estava dando, deixando as lições dos seus ensinamentos. Né? Aqui, esse jantar foi servido um banquete na casa de Levi, que era também publicano, que era cobrador de impostos. E o Senhor Jesus o chamou, né? Vem, Levi. Chamou ele, começou a chamar ele de Mateus. Depois, Levi foi, preparou um banquete ali para vários publicanos e outros que estavam à mesa com ele. E aí os fariseus e os escribas dele começaram: como assim que tu come com esses publicanos e pecadores que cobram impostos altíssimos? Como é que tu pode? Tem coragem. Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar quem? Pecadores ao arrependimento. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja que sabe o que significa se arrepender, que é voltar atrás, onde caiu, e recomeçar. É pedir perdão dos nossos pecados e não fazer mais. É entender que aquilo feria o coração de Deus, que aquilo nos afasta de Deus, porque o pecado nos faz separação de nós e Deus. E quando nós nos arrependemos dos erros, nós estamos mais perto do Senhor. E eles, os fariseus e os escribas, estavam achando que os outros eram pecadores. Eles não, né? A bola da vez não era só os outros que eram. Eu não era, os outros eram. E às vezes nós, como cristãos, o Senhor está assim: ó, toque, toque, tu erra também. Eis que estou à porta e bato, tu erra também. Eis que estou à porta e bato. Se arrependa. Quero estar contigo. Quero que você também me alimente. Mas eu também vou te alimentar. Amém? Vamos servir arrependimento numa mesa do Senhor, um banquete do Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas diante do Senhor. Vamos servir do Senhor, não fazer acepção de pessoas? Porque eu acho incrível meu esposo, capacidade que tem de amar quem já falou mal dele pelas coisas. Deus é bom. Amém? Por quê? Porque eu não sou a bola da vez. O Cristo não é a bola da vez. Nós também erramos com eles. Nós também falhamos. Nós falhamos em palavras, em atitudes, em falta de sabedoria, em maturidade. Entende? E eles falharam conosco. Mas o perdão é o evangelho inteiro. Amar e perdoar. Se eu não amo e não perdoo, eu não sei o que é o evangelho de Cristo Jesus. Eu não aprendi ainda nada na Bíblia.
Preciso amar e perdoar. Então, o arrependimento também nos leva a ver que nós somos pecadores, então eu posso amar o pecador também. Se eu sou assim, e o Senhor me amou e me perdoou, então eu posso amar. Então eu só tenho irmão esquisito. Isso eu ouvi aqui em Tijucas, um pastor da Igreja Batista Betel. Era um moreno, eu não sei mais o nome dele. E eu nunca mais esqueci, eu estava numa rede de jovens aqui em Tijucas, a gente vinha fazer intercâmbio, né? Então juntava os jovens de São João com os jovens daqui. Era Batista tradicional com a Betel. Aí se juntamos, Betel era mais avivado, a gente gostava, os jovens gostavam. E o pastor disse assim, a gente tem cada irmãozinho esquisito, né? É difícil amar esses esquisitos. E eu gravei isso pro resto da vida, e eu gravei, eu era jovem, adolescente, o Cristo devia ter 21 e eu 16. Então era isso. A gente tem cada irmão esquisito, publicano, pecador, prostituta. Eu trabalhava como prostituta. Mesmo salão de beleza, ela era cabeleireira. E ela era prostituta. Lá naquele lugar de prostituição, o bar lá da praia, do mar. Em Porto Belo tem um bar que é de prostituição. Esqueci o nome. Não sabe? Né? É um bar, é bom mostrar o nome mesmo. É um bar que tem ali em Porto Belo, que vai todos os iates ali. Ali é só prostituição. E ela era prostituta, se ganhava 400 por noite, por saída. Ô meu pai! E a gente amava. E um dia ela falou de Jesus e eu comecei a pregar para ela e ela ouvindo. E se eu achar que eu sou melhor do que ela, como é que eu vou pregar o evangelho para ela? Eu não sou melhor do que ela. Eu não estou nessa vida. Glória a Deus, Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida, Jesus me mudou, né? Me transformou e está transformando ainda. Então eu tenho que olhar com olhos de amor, olhos de que realmente eu tenho Jesus para oferecer. Eu não tenho nada de bom para dar para ela, mas o Jesus que está em mim é tudo de bom que eu posso dar. E Jesus sentava com publicano, pecador e prostituta, por que eu não posso sentar com ela e conversar? Amém? Vamos oferecer um jantar de verdade para o Senhor. João 13:13. Jesus, ele vai jantar com os 12. Jesus vai jantar, vai fazer a ceia com eles, pouquinho antes da Páscoa, pouquinho antes dele ser crucificado. Eles vão cear junto. E ali tem o traidor que come, né, que molha o pão junto no vinho, que era Judas. Judas estava ali jantando com o Senhor. Então eu te digo, Judas ceou com o Senhor e ele com ele, e vice-versa? Sim, eles estavam ceando, mas não como deveria ser. E eles estavam ali juntos. E aí Jesus diz assim, Jesus pega e diz assim, vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu sou. Diga, Jesus é o mestre e o Senhor. Jesus é o mestre e o Senhor. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Então, nessa noite que Jesus fez a ceia, comeu com eles, Jesus terminou de cear, terminou de comer, ele se vestiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Pedro disse, não, eu não quero, não me lava, Senhor, tu és, né? Quer dizer, tu és santo, Senhor. Eu não quero. E ele disse, olha, se tu não deixar de se lavar, tu não tem parte comigo? Não, então, eu quero levar a mão na cabeça, lavar tudo, Jesus. Né? Pedro bem doidinho, me lava, Senhor, por completo, joga a bacia de água aqui em mim. Eu quero ter parte com o Senhor. Quando nós temos com Ele conosco, nós nos tornamos cear com Ele e Ele conosco é dizer, eu sou do meu amado e Ele é meu. É dizer, eu sou realmente a vara que está ligada à videira e ela é Jesus, a videira verdadeira. Eu estou ligada em Cristo, eu estou junto, eu sou um com o Senhor. E eles ali, então, eu quero fazer parte disso, né? Pedro deixou. E ele disse, agora, assim como eu fiz, o que você tem que fazer? Mesma coisa com os outros. Lavar os pés significa, de novo, o ensinamento daquele jantar? Perdão.
mais um jantar, que o Senhor lhes diga, ensina para eles perdão, perdoe uns aos outros. Era isso que o Senhor Jesus estava falando. Então, se eu quero cear com o Senhor, eu preciso perdoar aqueles que me ofenderam. Senão eu nem entro no céu. É muito sério. Amém? Então, o Senhor, primeiro, Ele nos lava. Ele nos dá o exemplo. E a gente precisa deixar o Senhor nos lavar. Depois, Ele nos ensina a perdoar os outros também. A colocar na prática a palavra dele. Depois ele diz assim, em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, se nós seremos mais do que abençoados, se nós praticarmos. Sempre há uma condição para a gente ser bem-aventurado. É se a gente pratica a palavra. Então, cantar, eu vou cear com ele, o seu amor eu vou me entregar, é muito fácil. Mas perdoar é difícil. E a gente precisa praticar. Vocês vão ser bem-aventurados se praticar. Amém? Depois ele diz no último versículo do capítulo 13, ele diz, em verdade, no versículo 20, perdão, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, além de receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e recebermos o Pai, nós precisamos receber uns aos outros também em amor. Se Deus enviou pessoas para nos cuidar, nos amar, nós temos que respeitar e amar e receber essas pessoas. Mesmo que nós conseguimos, como seres humanos normais que somos, enxergar todas as falhas da pessoa. Nós conseguimos. E que bom, porque se você enxerga todas as falhas do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, e você continua amando, você cumpriu a palavra do Senhor. Do seu pastor, do seu líder, do seu patrão. Estamos ceando com o Senhor quando nós obedecemos a sua palavra. Então, às vezes a gente lê ali, né? Vou cear com o Senhor, mas quando a gente lê o que Jesus fez nos jantares, a gente fica de cabelo em pé. A gente pensa, Jesus, eu preciso de ti. Amém? Para você não ficar triste, Jesus teve várias outras refeições, tá bom? Entregar os nossos bens, fazer o bem sem olhar a quem, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, comer pessoas que precisam de Jesus.